Bem-vindos ao meu canal do YouTube, que se vai focar na Liga NOS virtual da Royal Fever. Eu sou fantasista e sou um fanático de muitas fantasies de várias ligas da Europa. Estas são algumas das ligas em que eu normalmente jogo e tento sempre ficar no top 1% de cada uma destas fantasy leagues. Mas vamos focar-nos hoje apenas na Liga NOS e atenção, eu partilho a minha opinião fundamentada sobre o futebol virtual, mas não me responsabilizo pelas decisões dos seguidores nas suas próprias equipas. Começando com uma revisão da jornada anterior, a jornada começou na sexta-feira com o jogo do Guimarães e eu tinha dois jogadores em campo, o Florent e o Edwards, e obtive um total de 17 pontos. Que foi um bom início da jornada que me permitiu avançar um pouco na classificação. E eu tinha também o Edwards a capitão, o que me permitiu dobrar os pontos dele, ou seja, em vez de 10 recebi 20 pontos pelo Edwards. O que é de notar que eu normalmente tenho uma estratégia de capitães em que eu mudo o capitão a cada dia de jogo ou a cada hora de jogo até, e vocês vão ver isso mais tarde neste vídeo, mas esta semana ou a semana anterior, com os 10 pontos do Edwards, eu decidi deixar a braçadeira nele. Seguindo para o dia seguinte, Taremi e Nanu jogaram e obtive uns 9 pontos adicionais que foram também satisfatórios. O dia seguinte não correu tão bem. Pedro Gonçalves, João Afonso e Passinato jogaram, obtendo um total de apenas 6 pontos. E vocês vão ver que eu irei fazer algumas substituições destes jogadores. Carraça jogou no jogo seguinte e obteve também apenas um ponto. Ou seja, neste momento na jornada não estava a correr muito bem, mas ainda faltavam jogar Porto e Benfica, que eu tenho alguns atletas e veremos como essas equipas contribuíram para o meu total. Braga jogou também, aí sim tivemos uma boa prestação a semana passada. O Ricardo Horta obteve 11 pontos e o Paulinho não jogou, obteve 0 pontos, mas também significa que poderá estar mais fresco para os próximos jogos. O Makaritz deixei-o no banco, obteve apenas 3 pontos, ou seja, foi uma boa decisão não substituir o Passinato pelo Makaritz, visto que o Makaritz obteve menos pontos. E depois aqui vemos a minha equipa final, em que o Paulinho e o Pedro Gonçalves e o Carraça foram substituídos para o banco, e as opções que vieram do banco foram Teles, Luís Dias e Rafa. Vinícius já estava no meu 11 inicial e obtiveram um total de cerca de 22 pontos, que foi uma boa prestação destas equipas, o que me permitiu obter 78 pontos na jornada anterior, e a média foi apenas de 45 pontos, ou seja, foi uma boa performance na última semana, que me permitiu subir para a posição 2126. Estas serão as decisões prováveis para a próxima jornada, mas caso a nova informação esteja disponível em termos de lesões e convocatórias, eu poderei fazer alterações. Vê no Instagram a equipa fechada uma hora antes do início da jornada. Vamos nos focar primeiro nas transferências para a próxima jornada. Estes são os jogadores que eu estou a pensar transferir na próxima jornada. Como sabem, nós temos sempre 2 transferências a cada semana. Podes usar uma e mover a outra para a próxima semana. Ou podes usar as duas, ou até podes usar mais do que 2 transferências, mas aí terás um custo de 4 pontos por cada transferência adicional. Estes jogadores não têm estado muito bem. Estas estatísticas que eu estou a mostrar são referentes às últimas 4 jornadas, e nas últimas 4 jornadas Paulinho obteve apenas 9 pontos. Verdade seja dita, não jogou um desses jogos. Pedro Gonçalves apenas 12, Luís Dias apenas 17, João Afonso 23 e Passinato 16. Estes jogadores estão na minha mira muito pelo facto de terem obtido poucos pontos, ou menos do que eu estava à espera, mas também devido aos jogos complicados que têm a aproximar-se. Se verificarmos, por exemplo, o Santa Clara joga com o Porto e com o Braga nas próximas 4 jornadas, o Famalicão joga com o Sporting e com o Porto, e o Moreirense joga com o Benfica e com o Rio Ave. Ou seja, alguns jogos complicados, e eu estou a pensar transferir alguns destes jogadores
por outros. Deixei ali mais algumas estatísticas que me podem permitir, ou que me podem convencer a manter alguns destes jogadores. Bem, o que eu decidi fazer, vamos por exclusão de partes. O Pacinato fez 31 defesas nas últimas 4 jornadas. O jogo desta semana é difícil, eu não acredito que vai fazer, não vão sofrer golos, mas poderá fazer algumas defesas, e o meu suplente é o Makaric, que tem um jogo acessível esta semana. Então eu estou inclinado a manter o Pacinato. O Pedro Gonçalves tem jogos complicados, não tem obtido muitos pontos, mas a verdade é que tiveram 4 jogos nas últimas 2 semanas, e agora que tiveram uma semana inteira para descansar, eu espero que o Famalicão consiga recuperar um pouco. O Sporting vem de uma derrota para a Liga Europa, que foi decepcionante para os adeptos, para os jogadores, e pode estar um pouco afetado. Isto é claro, é comum para qualquer um das equipas portuguesas que estiveram na Europa. Ontem tivemos um dia negro na Europa. Infelizmente, todas as equipas portuguesas saíram da Liga Europa nesta fase. Mas pronto, focando-se no Pedro Gonçalves, eu acredito que ele possa ter uma performance interessante, e tem um bónus. O bónus é que ele é um dos últimos jogadores a jogar esta jornada, porque o Sporting Guimarães, o Sporting Famalicão, joga-se apenas na terça-feira, e convém sempre ter um jogador do último jogo, no caso de que todos os teus capitães que escolheste durante a semana não funcionem. Então eu estou a pensar a mantê-lo. Mas pronto, a minha decisão é vender o Luís Dias e o João Afonso. O Luís Dias porque a performance tem sido fraca, mas também porque saiu lesionado do jogo com o Leverkusen, e eu acredito que não estará disponível para o jogo desta semana, e isso, aliado ao facto de que não tem estado em boa forma, significa que ele vai sair da minha equipa. A outra transferência que eu estou a pensar fazer é o João Afonso, que não tem estado bem ultimamente, e que tem um jogo complicado contra o Futebol Clube do Porto, e terá outro jogo complicado com o Braga a aproximar-se também. Vendo as opções para entrar, para a posição de médio, tenho 3 opções: Tecatito, Gonçalo Plata e Eber Bessa. Tecatito tem uma performance mais regular que os restantes, mas é também o jogador mais caro, claro, e é o jogador que tem uma percentagem de equipas, tem uma presença nas equipas de 8%, que é uma presença elevada, não muito elevada, mas elevada. Por exemplo, o Gonçalo Plata e o Eber Bessa são jogadores mais diferenciados, que não estão em muitas equipas, e que me permitiriam diferenciar o meu plantel das restantes equipas. Analisando o Plata tem sido um pouco irregular, não tem jogado, não tem sido titular, tem alguns jogos complicados. O Famalicão esta semana é um deles, mas a maioria dos próximos jogos até são acessíveis. A minha opinião aqui é que é melhor esperar mais uma semana, ver o que é que o Gonçalo Plata faz esta semana, ver se ele é titular, e sim, se continuar a ter uma boa performance como teve na última jornada, pode ser um jogador interessante para adicionar aos plantéis. O Eber Bessa tem tido uma prestação muito consistente nos últimos jogos, tem várias assistências, penso que tem 3 assistências e 1 golo nos últimos 4 ou 5 jogos. Também não tem uma percentagem de utilização muito grande no jogo, ou seja, não está em muitas equipas, mas tem alguns jogos complicados. O Benfica na próxima jornada é um jogo difícil, e é também principalmente a razão porque eu não estou a pensar em ir para transferir o Eber Bessa neste momento, é esse jogo com o Benfica na próxima jornada. E o que eu estou a pensar é, depois desse jogo com o Benfica, o Setúbal tem 3 ou 4 jogos muito bons, muito acessíveis, e aí talvez eu esteja a considerar a entrada do Eber Bessa. Ou seja, provavelmente será até Tecatito. Na defesa, entre Marcano e Esgaio. Em termos de jogos não há muita diferenciação. Esta semana jogam ambos fora, jogos complicados nas ilhas. O Porto joga nos Açores, o Braga joga na Madeira. São jogos sempre complicados, principalmente em termos defensivos. Eu não espero muitos golos nesses jogos, e normalmente as equipas que vão às ilhas vêm com um golo, ou sofrem um golo. Em termos de percentagem das equipas que têm estes jogadores, 18% das equipas têm Marcano, apenas 9% têm Esgaio. Os pontos é muito similar, e em termos de custo, pronto, o Marcano é um pouco mais caro que o Esgaio. Mas aqui eu penso que vou-me focar não nas clean sheets, ou seja, nas balizas, ou jogos sem sofrer golos,
mas vou-me focar mais no poderio ofensivo de cada um deles. Os Gaio têm algumas assistências esta época, tem 3 assistências e tem um golo. O Marcano tem 4 golos e 3 assistências. Ou seja, o Marcano tem um poder ofensivo mais interessante que os Gaio, e com a força do Porto nas bolas paradas eu estou mais inclinado a ir pelo Marcano. Então a probabilidade maior é que eu faça estas 2 substituições: Luís Dias por Tecatito e João Afonso por Marcano. Assumindo essas transferências, este será o meu 11 para a jornada. O que é interessante, muito importante no 11, e se vocês não querem um conteúdo mais específico sobre estratégias de como escolher o seu 11, de como fazer as transferências, de como escolher os vossos capitães, vão ao meu canal. Tem o primeiro vídeo que eu fiz upload, é a minha estratégia para jogar a Liga NOS Virtual na Royal Fever, e aí eu explico detalhadamente como é que eu monto a minha equipa e como é que eu escolho os meus capitães e tudo isso. A minha estratégia é simples. Eu começo a pôr o meu 11 com os jogadores que jogam primeiro na jornada, e no banco fui com os jogadores que jogam por último. Como podem ver, os jogadores do Benfica, que joga apenas na segunda-feira, e do Moreirense, que é um jogo entre o Benfica e o Moreirense, e o Pedro Gonçalves, que joga contra o Sporting na terça-feira, estão no meu banco. E a ideia aqui é deixar ver qual é a performance dos jogadores que estão no 11 e depois decidir substituir por um dos jogadores do banco antes dos jogos deles começarem. Isto é uma estratégia que é possível na Royal Fever, não em todas as ligas fantasy, mas tendo esta possibilidade dá-te muito mais informação e liberdade para escolher o teu 11 final durante a jornada. Então este será o 11 provável, mas se eu quisesse estimar o meu 11 final, eu acredito que o Nanu irá sair, porque joga contra o Braga, e deverá dar lugar ao Rafa, e provavelmente o Carraça irá sair também para dar lugar ao Vinícius. Esse será o meu 11, a minha aposta do 11 para a próxima jornada. Ou seja, Pedro Gonçalves, Passinato, Carraça e Nanu provavelmente ficarão no banco na próxima jornada. Mas veremos como decorre a jornada. E durante o fim de semana irei fazer as alterações depois de cada jogo. Movendo para os capitães. O que é importante também nos capitães é que tens a mesma liberdade que tens nas transferências. Podes mudar o capitão depois de cada jogo, desde que mudes a braçadeira para um jogador que ainda não tenha atuado na jornada. O que é importante notar é que se o teu jogador que é capitão vir um cartão vermelho direto ou por acumulação de amarelos, tu já não podes retirar a braçadeira e não podes substituir esse jogador. Então eu normalmente tento evitar jogadores da defesa ou jogadores com historial de cartões vermelhos, mas o Macaritz não tem historial de cartões vermelhos e sendo um guarda-redes um risco moderado de ver um cartão vermelho, então eu irei Macaritz, que joga já hoje na sexta-feira às 8h30, será o meu primeiro capitão. Se não correr bem, e para mim correr bem é um capitão obter 10 pontos. Se o capitão obtiver 10 pontos, eu provavelmente não irei mudar a braçadeira. Existem situações em que sim, eu decido ainda mudar a braçadeira, normalmente quando uma das equipas grandes ainda vão jogar com um jogo acessível, eu tenho um jogador dessas equipas que está em muito boa forma, ou seja, que tem marcado nos últimos 3, 4 jogos, ou que tem feito muitas assistências. Aí eu posso considerar tirar a braçadeira a um jogador que obteve 10 pontos para pôr num jogador que ainda não jogou, mas normalmente se eu obtiver 10 pontos já fico satisfeito com o meu capitão. Taremi será o segundo capitão que jogará no sábado. Depois no domingo, a primeira equipa a entrar em campo será o Braga, e o Ricardo Horta será o meu provável capitão. Claro que o Braga jogou a meio da semana, na quarta-feira, e pode haver rotação no 11, apesar de eles saíram da Liga Europa, como saíram todas as equipas portuguesas, ou seja, o campeonato agora é a prioridade número 1, então eu não espero muita rotação, mas podem haver jogadores que não estão em condições e que talvez não joguem. O Paulinho poderá ser um desses casos, então o meu provável capitão no jogo do Braga será o Ricardo Horta. Depois será o Edwards, também no mesmo dia, mas um pouco mais tarde. E depois no dia seguinte o Tecatito. Entre os jogadores do Porto é o que me dá mais confiança, e eu acredito que o Porto vai entrar
nos Açores com o Tecatito a jogar a extremo esquerdo, visto que o Luís Dias está lesionado, e provavelmente com o Manafá a jogar a defesa direito. Veremos qual será o 11, mas se o Tecatito entrar a extremo, será ele. Se o Tecatito entrar a lateral direito, aí talvez o Teles tenha alguma vantagem, por estar também em penaltis, ou seja, ser o batedor de penaltis e o batedor de livros diretos e de cantos. Aí dá muitas possibilidades de fazer gols ou assistências. Se não correr bem até este momento, o Vinícius e o Rafa irão entrar neste 11 e o Vinícius será o capitão dentre esses dois. O Rafa teve uma prestação muito boa ao meio da semana para a Liga Europa. Não foi suficiente para o Benfica se manter em prova, mas foi uma boa prestação e eu estou inclinado. Esta vai ser uma decisão muito difícil entre o Vinícius e o Rafa. Veremos. Neste momento estou mais inclinado para o Vinícius. E por fim, e eu não acredito muito que vá fazer esta mudança, mas o Pedro Gonçalves é a minha última hipótese para um capitão esta jornada. Joga com o Sporting, um jogo na terça-feira. Tem bastante tempo para preparar este jogo, mais que uma semana, mas o Sporting é um leão ferido depois da saída decepcionante da Liga Europa e eu não estou muito confiante a dar a abraçadeira a um jogador que vai defrontar uma equipa poderosa e ferida. Estes serão os meus capitães, o meu 11, as transferências que estou a planear fazer esta jornada. Se gostaste do conteúdo que eu partilhei hoje, subscreve o canal, dá um like neste vídeo, isso ajuda imenso à propagação do canal. O 11 não está ainda definido, os capitães também não. Vê no Instagram, 1 hora antes do início da jornada, a minha equipa final. Obrigado.